Questão 3. Ela diz o seguinte: a equação da circunferência de raio 5, cujo centro é o ponto comum às retas x menos y mais 1 igual a 2 e x mais y menos 1 igual a 2. Ou seja, ela vai querer uma circunferência que tenha raio 5 e que o centro dela tenha as coordenadas sendo o ponto que é coincidente a essas duas retas. Aí ela dá uma série de equações aqui de circunferências na sua forma geral e uma delas vai ser a resposta. Então, como é que a gente responde isso? Veja só. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o raio ela deu 5, já é uma ótima informação. Agora, que outra informação a gente precisa pegar nesse enunciado que pode nos ajudar? Bom, essa informação é de que o centro dessa circunferência ele vai ser o ponto que é comum a essas duas retas. Ou seja, você concorda comigo? Se ele está dizendo que é um ponto comum às duas retas, você concorda que é um ponto onde as retas se cruzam, onde elas se tocam, e sendo esse um único ponto? Eu espero que sim. Ou seja, já aí conseguimos descobrir quais são as coordenadas do centro dessa circunferência. Agora, para encontrar esse ponto, a gente tem que lembrar lá da primeira unidade o que a gente faz para encontrar a interseção entre duas retas. É simples. A gente vai usar um sistema de equações. Ou seja, se a gente parar para pensar, veja, o que é que representa uma reta? Uma reta ela é representada por sua equação. Ou seja, se eu quero um ponto comum a duas retas, primeiro eu vou ter a equação da reta, que representa ela, não somente de uma como da outra também, já que a gente quer fazer a relação entre duas retas. Ou seja, a gente vai usar a equação de cada uma, as duas equações do sistema de equação. Então vejamos lá. Antes de fazer tudo isso, a gente tem que pensar o seguinte: essa equação, essas duas equações que ela deu aqui, elas estão na forma geral? Será? Se a gente observar, a gente vai perceber que não está. Então, lembremos o seguinte: como é a fórmula da equação da reta em seu formato de equação geral? Ela vai ter a seguinte forma: ax mais by mais c igual a zero. Se olharmos para essas equações, a gente vai perceber que aqui eu tenho x e eu tenho y, porém, por exemplo, aqui eu também tenho um termo independente, o c, porém aqui não está igual a zero. Ou seja, ela não está igual à forma geral. Para a gente trabalhar com ela, então, a gente vai ter que dar um jeito de transformar ela na forma geral da equação. Não tem muita dificuldade. Pode ver que esse daqui é o mesmo caso. E não é à toa que, assim, elas não são muito diferentes, porque a única diferença delas, de fato, é que aqui eu tenho o sinal de mais e aqui eu tenho de menos, e aqui eu tenho de menos e aqui eu tenho de mais. Mas isso não tá. A gente não está muito interessado nisso, não. Então, veja, para a gente igualar isso daqui àquilo dali, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar essa primeira equação, onde eu vou chamar de R, ela representa a reta R, não dá isso um problema, eu só estou escolhendo, poderia ser qualquer outra letra. Colocar ela aqui, x menos y mais 1 igual a 2. Vou fazer o seguinte: vou pegar esse número e passar para cá. Se ele está positivo aqui, a gente passa
e negativo do outro lado. Ou seja, eu vou ter que R, na sua forma geral, ainda não vai estar finalizado, vai ser x menos y mais 1 menos 2. E isso é igual a zero. Ou seja, o que falta fazer aqui é essa operação daqui. Mais 1 mais menos 2 menos 1. Ou seja, eu vou ter que R é igual a x menos y menos 1 igual a zero. É essa a equação que a gente vai utilizar no sistema. Para apagar ela, eu vou escrever ela aqui em cima. Vou deixar o tempo para vocês, sei lá, tirar foto, qualquer coisa assim. Vou anotar ela aqui. Acho que, não sei se pega aqui em cima. Deixa eu botar mais para baixo. Que R é x menos y menos 1 igual a zero. E vou apagar isso daqui, porque a gente vai trabalhar agora com a outra reta, onde a gente vai executar o mesmo procedimento. Ou seja, a gente tem aqui x mais 1, x mais y menos 1 igual a 2. Vou repetir ela aqui, vou chamar de S. X mais y menos 1 igual a 2. Fazendo o mesmo processo, vou pegar esse 2 para cá, daqui e passar para o lado de cá. Vou ter então que S é x mais y menos 1 menos 2 igual a zero. Fazendo essa operação, menos 1 mais menos 2, eu vou ter x mais y menos 3 igual a zero. E é essa equação que, junto com essa, iremos fazer um sistema. Pronto. Agora eu vou apagar isso daqui, para a gente continuar. Ok. Agora vamos colocar essas duas equações num sistema de equações. Vamos ter o seguinte: x menos y menos 1 igual a zero e x mais y menos 3 igual a zero. Essas duas equações estão bem tranquilas com relação a fazer um sistema. Por quê? A ideia é encontrar as duas incógnitas, x e o y. E nesse caso, a gente consegue, se a gente observar que essas duas equações, a gente consegue ver que aqui eu tenho duas incógnitas iguais, y e y, e ambas são opostas. Ou seja, nessa eu tenho menos y e nessa eu tenho mais y. Ou seja, quando eu somar, elas vão dar zero, vão se cancelar. Ou seja, é esse método que eu vou utilizar, da adição. Saltar isso aqui. Vou ter o seguinte: x mais x, 2x. Menos y mais y positivo, vão cortar. Não vai restar nada. E por último, menos 1, 1 menos 3, e menos 4. E isso é igual a zero. Passando esse 4 para lá, vou ter o seguinte: se ele está negativo, ele vai passar positivo. Ou seja, eu tenho que 2x é igual a 4. Para descobrir quem é x,
basta eu passar o 2 para o outro lado. Se eu tenho 2 multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Ou seja, eu tenho que x é igual a 4 dividido por 2. Assim a gente descobre que x é igual a 2. Ok? Ou seja, a gente já descobriu a coordenada x dessa nossa circunferência. Ok? Beleza. E agora a gente vai utilizar essa coordenada, essa incógnita que a gente encontrou, o x, que vale 2, para encontrar o y. Para isso, basta a gente substituir esse valor em uma das duas equações. Então, eu vou escolher a primeira. Então, vou ter o seguinte, vou repetir ela, x menos y menos 1 igual a 0. Substituindo aqui, eu vou ter 2 menos y menos 1 igual a 0. Fazendo essa operação, 2 menos 1, eu tenho 1 menos y igual a 0. Passando o y para cá, eu vou ter o seguinte, y está negativo, vai positivo. Ou seja, y é igual a 1. Dessa maneira, a gente descobrimos quem é o y, consequentemente, como antes já descobrimos quem é o x, a gente já tem as duas coordenadas x e y. E que coordenadas são essas? Justamente as coordenadas do centro dessa circunferência. Ok? Esse é o primeiro passo. Lembra, ela já deu o raio dessa circunferência. Ela disse que valia 5. E disse que, recapitulando, né? E disse que o centro dessa circunferência era o ponto comum a essas duas retas que ela deu. Beleza. Ou seja, lembramos lá daquela relação que a gente consegue fazer entre duas retas que a gente aprendeu na primeira unidade, que diz que se eu associar as duas equações, que lembrando, essas equações representam as retas, eu consigo, num sistema, encontrar o x e o y, que coincidentemente vai ser, que por ser uma relação, vai ser o ponto onde essas duas retas se cruzam. E nesse caso, primeiro, o que a gente fez foi perceber que aquela equação não está na forma geral, a equação geral da reta, então transformamos ela. Lembrando que a forma geral da equação da reta é ax mais by mais c igual a 0. Fizemos o processo de transformar as duas equações na forma geral e depois aplicamos o sistema. Resolvendo o sistema, conseguimos encontrar as duas incógnitas, que para x, a incógnita de x, e a y. E nisso a gente descobriu que x vale 2 e y vale 1. E isso significa que a gente descobriu as coordenadas do centro dessa circunferência. Ok, eu só fui ver se continuava gravando, porque só não está com essa memória toda não. Então, primeiro passo concluído. Então eu vou fazer o seguinte. Já não precisamos mais dessa informação, nem dessa daqui. A única coisa que precisamos são dessas informações. Então, eu vou apagar isso daqui e vou anotar esses dois valores aqui. Na verdade, eu vou já anotar o raio e as coordenadas do centro, esses valores. Vou ter então que o raio dessa circunferência vale 5, ela me dá ali, e as coordenadas do centro dessa circunferência são 2 e 1. Pronto. Com isso, eu já consigo resolver o problema. Vou apagar isso daqui.
agora a gente consegue resolver o problema. Por quê? Tá aí a dica. Circunferência é um assunto relativamente fácil, é um assunto tranquilo, quando se trata de equação reduzida e geral. Por quê? Para você montar a equação reduzida, você só precisa de duas informações. São elas as coordenadas do centro dessa circunferência e quanto vale o seu raio. E a gente já descobriu essas duas coisas. Ou seja, basta montar a equação reduzida. Mas você está pensando aí e está se perguntando, ué Samuel, mas aqui eu tenho só geral. Calma lá. Veja, há duas possibilidades de resolver esse problema. A primeiro, a gente sempre vai ter que fazer esse primeiro processo para encontrar quais são as coordenadas do centro. Não há o que fazer com relação a isso. Porém, há duas maneiras de fazer. Porque, veja, se encontramos o centro e ela já nos dá o raio, com essas informações eu consigo montar a equação reduzida e, a partir da reduzida, chegar na geral dessa circunferência, que, consequentemente, vai ser a resposta da questão. Porém, há outra forma de fazer, que é mais difícil, que é, após descobrir isso daqui, a gente pegar todas essas equações, uma por uma, e ir transformando elas em equações reduzidas e ver se bate com isso daqui. É uma possibilidade, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Eu talvez faça um vídeo fazendo dessa maneira depois e adiciono lá, talvez, mas vamos na praticidade no momento. Em vista de que, independentemente, os dois métodos vão chegar na mesma resposta, e se a gente comparar, se nós compararmos qual é mais tranquilo de se fazer, esse é mais tranquilo. Não há muita dificuldade nele, em comparação a esse de transformar a geral na reduzida. Então é isso que a gente vai fazer. Vai pegar a equação reduzida, montar ela e desenvolver ela até chegar na geral. Então teremos o seguinte: lembremos primeiro como é a forma da equação reduzida de uma circunferência. Teremos o seguinte, que ela é x menos x0, coordenada de x do centro da circunferência, ao quadrado, mais y menos y0, coordenada de y do centro da circunferência, ao quadrado, e isso é igual ao raio ao quadrado, somente. Então, como já temos todas essas informações, vamos desenvolver. Vamos substituir e depois desenvolver. Teremos o seguinte, então, x menos 2, que é a coordenada de x para essa circunferência, para esse ponto, que é o centro da circunferência, mais y menos 1 ao quadrado. Isso é igual a 5 ao quadrado. Veja, se a questão fosse encontre a equação reduzida que passa, que tem um raio 5 e seu centro seja o ponto comum essas duas retas. Chegou aqui, quase pronto, basta eu repetir. Menos 2 quadrado, 1 menos y menos 1 ao quadrado, igual a, elevou isso daqui, 5 ao quadrado, 25. Essa seria a resposta. Caso ela pedisse, a equação reduzida dessa circunferência seria essa daqui. E acabou. Teria provavelmente essa opção aqui, em uma das alternativas, e você teria finalizado. Porém, como as nossas opções estão em equações gerais, vamos pegar essa equação reduzida e desenvolver ela. Para não tomar muito espaço, eu vou apagar toda essa parte daqui que a gente usou. Você tire sua foto aí, se quiser. E colocar essa informação para aqui para cima. Essa informação aqui para cima. Para poder desenvolver essa equação. Vamos na calma. Acredito que dá tempo de tirar a foto. Aí. Espaço suficiente. Espaço. Ok. Vou apagar. Primeiro eu vou apagar aqui.
escrever isso mais para cima. E vou apagar isso daqui. Agora, vamos desenvolver essa equação. Veja, há duas maneiras de fazer isso. A gente poderia lembrar dos produtos notáveis, que se a gente olhar para uma equação de circunferência, as duas partes dela, essa e essa, são produtos notáveis. Só a gente lembrar lá o que é um produto notável, as duas possibilidades que podem ter de produtos notáveis, as mais famosas, é o quadrado da soma de dois termos ou pode ser também o quadrado da diferença de dois termos. No caso da nossa circunferência, nesse caso em específico, a gente tem o quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, eu poderia simplesmente dizer que isso é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro, que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Porém, não vamos fazer isso. Pois é, porque vamos com calma. Sem pressa, sem pressa. Pensemos, o que significa isso daqui? Veja só, o que é a potenciação? Lembremos do que é a potenciação. Temos que a potenciação é uma forma diferente de multiplicações de números iguais. Ou seja, nesse caso eu teria, por exemplo, 2 ao cubo. Aqui acontece a mesma coisa. Ou seja, você concorda comigo que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui? Essa primeira parte? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas se não, tudo bem. Não temos que fazer isso. O que eu fiz? Eu só destrinchei isso. Eu reescrevi isso dessa maneira. Veja, multiplicação da mesma coisa duas vezes, mesma coisa elevado ao quadrado. Ok, sem bronca. E a mesma coisa vai acontecer com a segunda parte. Ou seja, eu repito o mais da fórmula e terei y menos 1 que multiplica y menos 1. E isso é igual a 25. Ok? Então, vamos fazer a distributiva, né? O chuveirinho. E não sei por que chuveirinho, porque pelo menos o meu chuveiro não faz isso. Não faz isso. Não sei o de vocês. Mas, tanto faz. A gente vai fazer a distributiva aqui. Foi uma piada. Só para ficar claro. Então, teremos o seguinte. Veja. Sempre você vai fazer dessa maneira. Primeiro que multiplica o primeiro. Primeiro que multiplica o segundo. Segundo que multiplica esse primeiro. Segundo que multiplica o segundo. Sempre. Então teremos o seguinte: x que multiplica x, lembra, multiplicação da mesma coisa, eu posso reescrever como uma potenciação. A mesma base e a potência, a depender da quantidade de vezes que ele se repete. Ou seja, eu terei x vezes x, é a mesma coisa que x ao quadrado. X vezes menos 2, eu vou ter menos 2x. Você consegue perceber que x vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes x? Eu só troquei a ordem. Ou seja, se você concorda comigo, você concorda que a multiplicação disso daqui vai ser igual a isso. Ou seja, eu terei novamente isso daqui. E por último, menos 2 que multiplica menos 2, 2 vezes 2, 4. Na multiplicação, sinais iguais gera o sinal positivo. Ou seja, mais 4. Veja,
eu poderia também simplesmente pegar essas informações e entender que na segunda parte do problema eu tenho a mesma coisa e simplesmente repetir a estrutura. Porém, não vamos fazer isso. Vamos com calma. Teremos então o seguinte: mais da fórmula y, que multiplica y ao quadrado, y vezes menos 1, menos y menos 1 vezes y é a mesma coisa que y vezes menos 1, ou seja, menos y novamente. E por último, menos 1 vezes menos 1, menos 1 ao quadrado de 1, como ele se repete duas vezes, sinais iguais na multiplicação, positivo. Ok? Ainda está gravando. Imagine fazer isso tudo, aí depois não gravar. Ia ser triste. Ok. Mais 1. E tudo isso é igual a 25. Ok? Então, vamos continuar aqui com calma. Teremos então o seguinte: vamos organizar as coisas. Primeiro, eu vou repetir tudo e ver o que já dá para ser operado. X ao quadrado. Veja, menos 2x mais menos 2x você vai ter o seguinte: você, por exemplo, você tem vai lá em Primo, lá na frente, comprar uma coxinha e você compra a coxinha fiada. Você vai ter uma dívida com Primo de 2x. Você vai ter um saldo negativo de 2x. Aí você chega lá e Primo, o Bolsa Permanência não caiu, estou sem dinheiro aí, mas estou com uma fome violenta. Me ajude de novo. Aí vou lhe dar uma coxinha. E essa coxinha vale 2x. Ou seja, você tem mais uma dívida de 2x. Ou seja, quanto você está devendo a Primo? Menos 2 vezes 2x. Ou seja, menos 4x. Ok? Vou repetir. Não vou repetir o 4 não. Vou repetir o mais y ao quadrado. Consegue perceber que isso daqui é a mesma coisa que isso? Mesma coisa, eu estou devendo y e tenho mais uma dívida de y. Ou seja, eu tenho duas dívidas de y. Ou seja, menos 2y. Agora, eu não repeti o 4 justamente para fazer já para operar ele. Eu tenho mais 4 aqui com mais 1 aqui. Ou seja, eu tenho mais 5. E para já deixar bonitinho, eu vou pegar esse 25 e passar para a esquerda. Ele está positivo, vai para lá negativo. Ou seja, menos 25. E isso é igual a zero. Organizando e fazendo as operações, a gente já vai chegar na resposta final. Ou seja, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y mais 25 menos 25. Lembra da coxinha? Imagine que você estava com muita fome e você acabou comprando R$ 25 de coxinha em Primo, fiado. Ou seja, você está devendo R$ 25 a ele. Você chega lá no outro dia e diz: Primo, caiu o Bolsa Permanência, mas tive que comprar as coisas de casa, tive que ajudar a mamãe, papai, vovó, vovô, titio, titia, quem seja.
e só sobrou 5 contos. E aí? Dá para fazer essa situação? Aí ele vai dizer, rapaz, me vê esses 5 contos aí e a gente pendura a dívida. Ou seja, você tinha uma dívida de 25 e você só tinha 5 reais para pagar. Ou seja, ele vai abater 5 dessa sua dívida, porém você ainda vai continuar devendo 20 reais a ele. Ou seja, você continua com um saldo negativo de 20. E tudo isso é igual a zero. E essa é a equação geral dessa circunferência. Você pode tirar foto se quiser. E agora a gente pode olhar para as opções e ver se tem alguma que se encaixa nisso que a gente chegou. Então vejamos lá. Ela é a equação x ao quadrado mais y ao quadrado. Todas têm x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, vamos para a segunda parte. Ela é menos 4x. Ou seja, se a gente olhar para cá, as opções que tem menos 4x é só letra A e letra B. O resto tem mais 4x, mais 4x e mais 4x. Ou seja, você já descarta aí a letra C, D e E. Só temos duas opções agora. Vamos para a próxima parte. Menos 2y. Beleza. Menos 2y. Tanto em A quanto em B. Agora, para finalizar, temos aqui menos 20 e mais 20. E na nossa equação, a gente tem menos 20. Ou seja, a gente descobre que a resposta certa é a letra A. Ok. Deixa eu sair da frente aqui. Você tirar a foto, caso queira. É isso. Olha isso daqui. É isso. Não tem mais muito o que fazer. Eu espero que todo mundo tenha entendido, quem vê esse vídeo. E se não entendeu, você, sei lá, comenta aí no YouTube, que eu sei que ninguém vai comentar, porque não precisa. Você pode vir falar comigo, você tem meu zap, que eu estou no grupo. Mas caso por algum motivo alguém, seja do Instituto, veja esse vídeo, provavelmente não vai, você comente lá nos comentários, comente nos comentários, e se eu ver, eu respondo. E se eu souber responder também. Se eu não souber, aí não tem muito o que fazer não. Eu procuro saber, eu procuro aprender, aí eu respondo. Eu realmente espero que tenha ficado claro. E veja, não é como se fosse a coisa mais difícil do mundo, porque não é. É só questão da gente prestar atenção no enunciado, conseguir tirar as informações essenciais que estão no enunciado, porque a gente não inventou nada, nada aqui saiu do nada, não é adivinhação, e a gente trabalhou com os conhecimentos aprendidos tanto na primeira unidade de Matemática 5, no caso aqui de FPE, que é a Geometria Analítica, referente à primeira parte do terceiro ano do ensino médio, nas outras escolas. E é isso. Espero realmente que tenha ficado claro, que tenham entendido como foi a progressão da resolução, e qualquer coisa, só é